Questão aplicada pela banca VUNESP em que é cobrado do candidato conhecimento em relação aos estudos semânticos da língua portuguesa. O que isso quer dizer? O estudo de sentido das palavras. Aqui, mais especificamente em relação à sinonímia, que é justamente o estudo em relação às palavras ali que têm sentidos iguais ou semelhantes. Para isto, vamos então aqui compreender o que se passa na tirinha, vamos ler o exercício e analisar cada uma das alternativas. Vamos então à tirinha. Na primeira tirinha verificamos: como você está indo na escola, Charlie Brown? E o Charlie Brown responde: razoavelmente bem, eu acho. Estou tendo um pouco de problema com a aritmética. No terceiro quadrinho, a menina menciona: pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão preciso. E no último quadrinho, o Charlie Brown diz: esse é o problema. Eu sou melhor em algo onde as respostas, na maioria, são questões de opinião. Então, em aritmética, ele se considera razoável. A aptidão dele é justamente aí matérias em que ele possa ali expor a sua opinião, como um debate, por exemplo, em que um grupo tem uma determinada opinião e outro grupo tem outra opinião. Mas aqui está se falando em aritmética, porque no terceiro quadrinho a garota afirma que aritmética é um assunto tão preciso e ela considerava que ele gostasse. Ele fala que vai razoavelmente bem. E como que é a aritmética? Um assunto preciso. Então, diante aqui dessa interpretação, vamos ler o exercício. No terceiro quadro da tira, ela é um assunto tão preciso, a palavra que substitui a expressão em destaque sem perda de sentido é A. Delicado, B. Vago, C. Discutível, D. Necessário ou E. Exato. E aí, qual dessas alternativas pode substituir o termo preciso no terceiro quadrinho sem nenhum prejuízo de sentido? Então vamos aqui fazer esta análise. Será que eu posso ler então? Pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão delicado. Se eu falo, por exemplo, parabéns, você foi preciso na sua resposta. O que eu estou mencionando? Que ele foi claro, que ele foi direto ao ponto, que ele agiu com precisão. Então, o preciso aqui, ele está justamente nesse sentido. E não ao ponto de mencionar que a aritmética aqui é um assunto delicado. E sim, é um assunto ao qual ele se considera que vai razoavelmente bem. Sendo assim, a letra A, ela está incorreta. Não pode ser substituída porque senão vai modificar todo o sentido. Letra B. Pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão vago. Verificamos aqui que o termo preciso está aí caracterizando o quê? O substantivo assunto. Assunto tão preciso. Um assunto com precisão. Desta forma, eu não posso mencionar aí que está no sentido de ser um assunto tão vago. O que está querendo aqui mencionar em relação à questão da aritmética é que eu posso sim discuti-la, ela deve ser discutida, mas ao ponto que sempre é necessário que se chegue a um resultado correto. Sendo assim, será que eu posso mencionar? Pensei que você gostasse de aritmética, ela é um assunto tão discutível. Eu posso discuti-la, mas sempre com a intenção dessas opiniões chegar sempre a um resultado definido, que não pode aí ser alterado. Letra C também não cabe aqui, porque o termo preciso está no sentido de ser exato. Se eu fui preciso na minha resposta, eu fui agir com exatidão, com precisão. Sendo assim, a letra D, necessário, também não preenche aqui o termo preciso. Sendo assim, qual que é a alternativa correta? A letra E. Pensei que você gostasse de aritmética, ela é um assunto tão
exato, tanto que a aritmética aí está nas áreas de exatas. Então, essa é a resposta em relação a essa tirinha. E fiquem atentos aí com os sentidos do precisar, porque ele pode aí funcionar como um verbo ou pode funcionar aí como um adjetivo, por exemplo. Veja só, se eu falo eu preciso, esse preciso aqui está no sentido de precisar. Se eu chego para vocês e falo, pessoal, eu preciso, vocês vão me perguntar, eu preciso de quê? Sendo assim, preciso é um verbo, ele é transitivo, ele precisa transitar, ele precisa de um complemento, ele é um verbo transitivo, e eu vou complementar aqui, eu preciso de vocês. Percebam que o verbo precisar, ele foi obrigatório aqui a presença de uma preposição. Então, ele não conseguiu ir direto para o complemento. Ele precisou da preposição, sendo assim é um verbo transitivo indireto. Esse termo aqui é um objeto indireto. Agora, se eu falo, eu fui preciso no meu comentário. Eu fui exato, fui direto ao ponto. Daí está no sentido aí de precisão. E se eu chegasse para vocês e falasse, eu precisei o relógio? Vocês poderiam mencionar, não, está incorreto, eu precisei do relógio. Mas se eu falar, eu precisei o relógio, está no sentido do quê? De que eu ajustei o relógio. Sendo assim, eu precisei o relógio, está correto se estiver aí no sentido de ajustar. Agora, eu precisei do relógio, está no sentido de que eu necessitei do relógio. Então, fiquem atentos aí aos contextos em que pode aparecer aí a palavra preciso. Por quê? Porque língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.